Continuando então o nosso tema feudalismo, durante todo aquele período, todo o período do feudalismo, onde a igreja toma o poder e todas as relações, né, são baseadas nessa relação de dependência e de controle da igreja, nós denominamos esse período de Alta Idade Média, né, ou feudalismo, ou alto-feudalismo, mais usado a Alta Idade Média. É o apogeu, né, quando assim, as relações estipuladas estão em seu máximo. A partir daí, tem esse declínio, né? Então nós chamamos de Baixa Idade Média esse momento. Vamos lembrar, nós estamos falando de Europa, tá? E nós não estamos englobando, né, globalizando o termo. Bom, o sistema feudal ele começa a entrar em declínio por diversos fatores, né? E também não foi um processo de uma hora para outra, foi um processo longo e demorado, né? Um processo de praticamente aí, vamos dizer aí, de quase 1000 anos, né? Do século V ao século XV século. Bom, a descentralização política do feudalismo, ao mesmo tempo que é um trunfo, né, que é um trunfo desse senhor feudal, ele gera um problema porque esses feudos eles passam a ser fragilizados, eles são extremamente fragilizados, então eles são suscetíveis a ataques, né, e o que representava um perigo naquele momento era não mais os bárbaros da própria Europa, mas sim os chamados bárbaros do Oriente. Está tendo uma ascensão gigantesca do islamismo. Então o islamismo ele passa a ser uma ameaça à cristandade e à organização feudal. O islamismo ele toma proporções gigantescas, principalmente do norte da África e parte do Oriente Médio, e ele começa a entrar na Europa. E a partir dessa entrar na Europa, né, que ocorre uma preocupação da Igreja Católica. A Igreja Católica que ela vai moldar o seu discurso com o seu interesse, né? Bom, também ocorre grandes avanços tecnológicos. É comum a gente falar em avanço tecnológico, a gente pensar, tipo, sei lá, num iPhone, né, ou num supercomputador. O avanço tecnológico naquela época era fazer uma enxada mais leve, era fazer um arado que durasse mais, entendeu? Isso era avanço tecnológico. Bom, se eu tivesse uma enxada de melhor qualidade, uma enxada mais leve, um arado, né, utilizando agora a força animal, a força do animal para puxar esse arado, eu vou plantar mais rápido. Plantando mais rápido, eu vou colher mais rápido. Então ocorre uma superprodução de alimentos na Europa nesse momento. Só que ao mesmo tempo que ocorre essa superprodução de alimentos, não existe a preocupação de estar cuidando dessa terra que está sendo utilizada, que está sendo plantada, né? A superprodução de alimentos, ela vamos dizer assim, ela seria um mérito de Deus. Olha, Deus gosta da gente, ó, a gente está plantando pra caramba. Então os caras, ó, a terra vai se recuperar sozinha. Não tinha uma preocupação, tipo, não, a gente precisa adubar, a gente precisa cuidar, né? Nesse momento, e é importante ressaltar, a Igreja Católica ela detém um conhecimento científico do mundo, né? Do mundo europeu. Então, não se tem uma preocupação em estudar melhores formas, por exemplo, de desenvolvimento social. Sempre aquele estigma de que Deus quer que isso aconteça. Então, isso acabava rolando. Bom, junto com o avanço tecnológico, rolou o crescimento demográfico. Olha só, estou plantando bem, estou colhendo bem, então sobra mais tempo para mim, né? Brincar mais na noite com a patroa, dar uma curtida a mais, ter mais filhos. E uma coisa que é importante também, ter mais filhos, naquela época significava ter mais gente para trabalhar na terra. Isso é uma coisa até legal porque hoje no Brasil nós chamamos de permanências. É comum, por exemplo, você encontrar sua avó ou a avó de algum amigo seu ter tipo 8 irmãos. Isso é uma característica praticamente feudal, né? Ter filhos significava ter mão de obra para trabalhar naquela sua terra, né? Então isso era uma coisa, é uma permanência. Hoje, é claro, está mudando. O status social, o modo de vida é outro. Mas é uma permanência, certo? Bom, então ocorreu um crescimento demográfico muito grande, só que esbarrou em um problema. Quando estava em Roma, existia um exército para conquistar novas terras. Agora o poder está descentralizado. Não tem mais como eu conquistar mais terras, né? Eu não tenho força o suficiente para conquistar uma terra. Posso até ter, mas para mim fazer a manutenção daquilo é muito desgastante, me depende de muitas coisas. Então, isso gerou um problema muito grande, o crescimento demográfico foi muito alto.
Em conjunto com o avanço tecnológico, surge a burguesia. A burguesia, aliás, a questão da burguesia é uma das coisas que mais cai no vestibular, né, no quesito história. Quem que são os burgueses? Vamos lembrar daquela pirâmide lá que define a sociedade feudal, né? Vamos lá, nossa, que pirâmide torta, não liguem para essa pirâmide, mas enfim. O burguês, temos o servo aqui, temos o nobre aqui, temos o clero aqui. O burguês, ele vai ser um servo. Junto com essa superprodução, produção de alimento, o que acaba ocorrendo? Esse servo, ele passa a produzir muito alimento e continua pagando aquela parcela, aquela parte para o senhor feudal. Então, ele planta, vamos dizer assim, e colhe 100 sacos de batata, né? Então ele vai lá e dá 75 sacos de batata para o senhor feudal. Fica com ele aí, né? Sobra para ele então 25 sacos de batata. Ele consegue comprar tudo o que ele precisa com 10 sacos. Sobra 15 sacos de batata. O que ele vai fazer com esses sacos de batata que sobram? Vão deixar estragar? Não, vamos. Esse cara vai falar assim, meu, vou tentar fazer alguma coisa, alguma utilidade com isso aqui, né? E aí, nessa busca por ter utilidade, ele passa a comercializar essa batata. Ele leva essa batata para lugares onde tem um grande fluxo de pessoas, que geralmente, né, é perto das igrejas, próximo das missas. É legal ressaltar que a missa era o grande evento na sociedade feudal. Era a balada da época, era onde todo mundo se encontrava. Era o point, porque as pessoas não tinham muito contato. Então, ir na missa era uma questão de diversão até. Então, acabando a missa, esse cara levava a batata lá, deixava lá na frente, falando assim, ó, tem batata aqui, gente, ó, sobrou. E aí, vocês querem, como a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma troca? Ah, pô, mas já troquei por alimento, né? Já tenho arroz. Você quer trocar por feijão? Já tem feijão também. E ele acabou trocando por moedas, né? Pelas moedas que estavam esquecidas até então. Então você tem uma volta das moedas. E esse burguês, ele começa a ganhar dinheiro com isso. O burguês, ele começa a ganhar uma grana com isso aí. As moedas que estavam abandonadas e tinham perdido seu valor passam a ter valor de novo. Por que ela passa a ter valor de novo? Porque o alimento, a comida ou a roupa que o cara tem, já perde valor, né? Ele já conseguiu trocar por tudo isso. Isso até obedece uma certa lei do mercado que a gente vai ver depois, é uma ótica capitalista. E a burguesia, ela vai se basear nessa ótica capitalista, né? Então, essa volta do dinheiro, ela significa isso. E o burguês começa a ganhar dinheiro, mas a terra ainda não perde importância. A terra ainda é o principal fator, né, de poder nessa sociedade. Então, o burguês, ele começa a ganhar várias moedas com isso, ele começa a ter, né, mais coisas e acaba gerando, junto com esse lucro que ele tem, algumas melhorias na vida dele. Então, ele vai fazer uma casinha um pouquinho melhor, né, vai comprar umas ferramentas, ele pode ir falar com o ferreiro que era servo também, comprar uma ferramenta melhor, produzir ainda mais. Essa burguesia, no futuro, né, ela vai contestar esse poder. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Bom, logo depois vem as cruzadas, né? As cruzadas também é tema de bastante filme, bastante documentário. O que ocorre? A Igreja Católica está morrendo de medo da expansão do islamismo. Ela tá tremendo, né, de medo com essa questão do islamismo. E o Islã, né, os califados, chegam a Jerusalém, considerada Terra Santa. E em Jerusalém eles tomam o poder. Então, como pretexto, cria-se então, né, as cruzadas. O que são as cruzadas? É um agrupamento de pessoas, em nome de Deus, que vão em busca da terra prometida, a terra de Deus, a terra sagrada, e tomar aquela terra sagrada de volta, diante dos sarracenos. Sarracenos era o nome dado aos árabes, né, porque sarraceno vem da palavra de povos das barracas, né, que eles viviam em barracas, eles eram nômades devido à condição do deserto, e grandes comerciantes. Vale ressaltar isso. Os árabes, eles eram grandes comerciantes porque não dá pra plantar nada no deserto. Então os caras tinham que ficar migrando de um lado para o outro atrás de alimento, atrás de outras coisas para poder sobreviver. Bom, atrás desse, vamos dizer assim, dessa capa de dizer que é a busca
Terra Santa, existe o receio dessa expansão árabe, dessa expansão muçulmana. Né? Existe também um fator muito importante, que é esse inchaço populacional. As cruzadas ela acaba servindo também como um modo de desafogar a Europa, né? E de despejar essas pessoas. E é feito as cruzadas, 9 cruzadas, onde a igreja falha miseravelmente, né? Onde morre gente pra caramba, né? Nesse meio tempo. E essas pessoas, e geralmente quem vai para as cruzadas, quem ia nas cruzadas, não eram as classes mais altas, mas sim as mais baixas, né? Então, os servos ou pequenos nobres. Os nobres eles iam para as cruzadas em busca de mais terras. Os servos eles iam através da fé mesmo, pela convocação. E as cruzadas acabou desinchando a Europa. O problema é que a Igreja Católica tomou um pau durante esse período todo. Eles perderam, eles morreram. Bom, quem foi para a cruzada também, mas com outros interesses, foi a burguesia. Os burgueses acompanharam, né, as cruzadas de perto, mas para quê? Os burgueses foram até o Oriente e lá no Oriente conheceram comerciantes. E nesse momento não importa se o cara é católico, se o cara é muçulmano, o que está valendo para ele é o dinheiro, é a moeda. E passou a ter contatos comerciais. Né? E com esses contatos comerciais ele volta para a Europa e passa então, né, a trabalhar comercialmente com esses árabes. Nesse momento, com essa troca comercial, esse burguês ele é chamado de herege. Né? Ele é chamado de herege, ele é traidor pela igreja, né? A igreja condena ele por esse ato, mas ele já não está tão assim. Né? Sentiu o gosto da coisa, sentiu o gosto do luxo um pouquinho, o cara já falou, ó, desculpa a Deus, mas eu gosto de viver bem, eu gosto de comer bem, e passa a comercializar com esse árabe. Bom, e o que ele vai buscar desse árabe, né? Desse muçulmano? Ele vai buscar os produtos que não tem na Europa. A Europa, ela é muito carente em especiarias, ela é muito carente em tecidos. E eles vão trazer tudo isso dos árabes, né, dos muçulmanos. Trazendo isso e comercializando por um valor maior na Europa. E durante o caminho ao Oriente, existiam as paradas, né, existiam as feiras. E durante essas paradas eram realizadas feiras, onde outros burgueses se encontravam e trocavam esse alimento por moeda, e trocavam essa moeda por outra coisa. Vamos lembrar de novo, a descentralização política, né, nesse momento, não permite que o burguês tenha a mesma moeda em toda a Europa. Cada feudo vai ter um tipo de moeda. E isso é um problema muito grande para o burguês, porque a todo momento ele tem que ficar trocando moeda. Ele saiu do feudo dele, ele andou 10 quilômetros, a moeda já não é a mesma. Né? Seria mais ou menos assim, aqui no Brasil, São Paulo tivesse um tipo de moeda, no Rio de Janeiro tivesse outro. Aí eu vou buscar no Rio de Janeiro um determinado produto. Eu tenho que trocar, eu tenho que fazer uma taxa de câmbio, né? Eu vou lá e troco essa moeda. E para o burguês, isso era complicado, isso era chato, era demorado. Quem trocava essas moedas eram outros burgueses que ficavam em bancas. Essas bancas vão dar origem aos nossos modernos bancos, né? Que nos geram tanto prejuízo assim, mas... Daí vem essa parte da história que surgem os bancos, que vão fazer essas taxas de câmbio, que vai estar trocando essa moeda. Então, durante essas paradas, rolava a feira, rolava essa taxa de câmbio e começou a crescer. Crescer, cada vez mais essas feiras. Essas feiras passaram a ser permanentes e dessas feiras surgiram novas cidades. Um exemplo disso é que Frankfurt, na atual Alemanha, surgiu dessa forma. Ela era uma rota comercial para o Oriente, né? Era um ponto de parada onde os caras paravam, era um ponto de parada seguro, porque existia muitos saqueadores ao longo das estradas. Eles paravam ali e faziam feiras. A partir do momento que começaram a fazer pequenas construções ali, no lugar virou Frankfurt, hoje na Alemanha. Bom, a fome foi um dos fatores que mais ajudou no declínio do feudalismo. Essa superprodução de alimento, a escassez depois de terra, a falta de pessoal para trabalhar, né, que se perdeu muitas vidas nas cruzadas, gerou uma fome gigantesca na Europa. Isso começou a quebrar um pouco o pacto feudal, porque a base do pacto feudal e o trabalho do servo principalmente é na agricultura. Já que ele não está plantando, ele não está colhendo, não tem muita lógica manter um cara desse
como meu servo. Então, o que o Senhor fazia? Pegava o cara e colocava o cara para correr. Então, a fome gerou isso. E essa fome vem dessa questão da manutenção do conhecimento da Igreja Católica, que não permitia estudos mais avançados, que não permitia um desenvolvimento para o cuidado da terra, da agricultura. E dessa questão também de que Deus quis assim. Para terminar, nós temos a peste negra. A peste negra, ela foi, vamos dizer assim, a porrada final na Idade Média, no feudalismo. Por quê? Os burgueses, nessas trocas comerciais com os árabes, com os muçulmanos no Oriente, acabava vindo nas suas mercadorias, nas suas embarcações, alguns animais, entre eles o rato, né? E o rato, ele portava o vírus da peste negra. A questão é que, na Idade Média, na Europa, a higiene não era uma coisa levada muito a sério. Então era mais ou menos assim. Você ia comer, não era comum uso de talher, era só em ocasião especial. O talher ele era mais usado mais pelos nobres. Então você ia comer, sei lá, um javali. Sei lá, esquentava o seu javali, você pegava ele com a mão, comia com a mão. Para limpar a sua mão cheia de gordura, você passava a sua mão aonde? Lavava a sua mão na água? Não, você passava no pelo do cachorro, por exemplo. Então, de carrapato, ou entre outros sarna, entre outras doenças. Não era comum, por exemplo, ir ao banheiro, quando se tinha o banheiro, e lavar as mãos. Já os árabes, e principalmente os muçulmanos, têm entre suas características e entre suas leis, lavar a mão, por exemplo, 7 vezes antes de entrar em qualquer lugar. Então, sempre quando vocês verem algum filme ou chegarem a conhecer algum muçulmano, se vocês forem, vocês vão perceber isso, que se lava 7 vezes a mão, 7 vezes a mão, para purificar. Então, a peste negra não afetou tanto o Oriente Médio quanto afetou a Europa, porque no Oriente Médio eles tinham costumes mais higiênicos do que na Europa. Na Europa não se tomava banho, não era comum se tomar banho, também devido ao clima frio, fora essas questões de higiene. Então, quando esse rato chegou na Europa, ele encontrou um clima propício, e vamos dizer assim, a situação propícia para se proliferar. E acabou se proliferando. E devido à saúde frágil, à falta de alimentos, a peste negra ela vai assolar toda a Europa. Estima-se que ela tenha matado 1/3 de toda a Europa. Isso é muita coisa mesmo. E era atribuído a peste negra aos pecados dos homens. Então a peste negra era vista como, na verdade, um castigo divino. Só que a peste negra, ela não escolhia quem ela matava. Não tinha esse negócio de matar só servo. Matava todo mundo, E foi quebrando um pouco esse sistema feudal, porque muitos membros do clero, muitos membros da nobreza acabaram morrendo. Isso fez com que o clero, por exemplo, tivesse que chamar para os seus cargos mais baixos, como padre, pessoas que faziam parte da escala dos servos. Isso foi quebrando um pouco, foi mudando um pouco a estrutura devido à peste negra. E a peste negra ela vai assolar a Europa, ela vai matar muita gente mesmo, e ela vai mexer com a estrutura toda desse sistema feudal. A partir daí, nós temos então uma burguesia enriquecida, uma burguesia descrente, devido aos fatores que estão ocorrendo, os caras começam a pensar, pô, Deus é tão ruim assim, fome e peste negra. Você tem um governo totalmente centralizado, o senhor feudal que não sabe o que fazer porque não tem tanto poder na mão, ele não tem tanta essa unicidade. Voltando no caso da burguesia, uma burguesia que está ansiando poder, ela está ansiando cada vez mais, ela está querendo cada vez mais ter benefícios e um estimado conhecimento no Oriente Médio. Esse conhecimento no Oriente Médio ele vai causar um certo rebuliço depois dentro da Europa, principalmente na questão da cartografia. Os árabes eles vão ser grandes cartógrafos. Isso depois vai gerar até uma expansão marítima posteriormente. Bom, como foi visto na aula anterior, na aula sobre Grécia, quando Alexandre Grande passa a se expandir para o Oriente, ele leva consigo o conhecimento grego. E esse conhecimento grego ele foi guardado nas bibliotecas e ele é absorvido pelos muçulmanos, pelos árabes. Bagdá é o centro intelectual do mundo no século IX.
depois de Cristo. Então, esse conhecimento está preso com os árabes, com os muçulmanos, e acaba sendo transmitido depois para a própria Europa e inclusive para a própria igreja. Averroes e Avicena, dois filósofos muçulmanos, né, eles vão acabar influenciando Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né, hoje santos da igreja, na fundação e na formação da corrente filosófica chamada escolástica. A partir desse ponto, ocorre um grande movimento para o fim desse sistema feudal. E assim, a gente termina a nossa aula e vamos partir para os exercícios.